Você sabia que existe um alce tão grande que pode pesar mais que uma moto, mas que em outro lugar do mundo existe um primo dele, quase tão grande quanto, que muita gente confunde achando que é o mesmo animal. E mais, se esses dois gigantes se encontrassem cara a cara, quem venceria esse duelo silencioso da natureza? O Moose ou o Elk? Talvez você ache que alce é tudo igual, mas se você ficar comigo até o final, vai descobrir por que isso está completamente errado. Qual dos dois é o verdadeiro tanque de guerra das florestas e quem provavelmente levaria a melhor em um confronto real. E eu vou te contar também o detalhe anatômico que praticamente decide essa batalha antes mesmo dela começar. Vamos direto ao ponto. Moose vs Elk. Qual desses cervídeos gigantes domina de verdade? Capítulo 1. O primeiro grande engano. Você nem sabe quem é quem. Se eu te mostrasse agora a foto de um Moose e de um Elk, lado a lado, você conseguiria dizer qual é qual? Sem errar? A maioria das pessoas não consegue, e tem um motivo bem curioso para isso. A confusão começa pelo nome. Na América do Norte, o Moose é o que a maioria dos brasileiros chamaria de alce, aquele animal enorme, com um focinho comprido e umas galhadas largas que parecem bandejas. Já o Elk é um cervo gigantesco também, mas com chifres mais longos e pontiagudos e um corpo mais esguio. Só que na Europa, o Moose é chamado de elk, ou seja, o mesmo bicho, nomes diferentes, confusão garantida. Então, antes de decidir quem venceria um combate, a primeira batalha é simplesmente entender quem é quem. O Moose é o maior de todos os cervídeos do planeta. Machos podem pesar facilmente entre 400 e 700 quilos e, em casos extremos, passar de 800 quilos. É quase como colocar um carro pequeno em 4 patas. Já o elk, também chamado de wapiti na América do Norte, costuma ficar entre 300 e 500 quilos nos machos. Ainda é gigante, mas geralmente um pouco menor. Se você ainda está comigo, aqui vai uma imagem mental para nunca mais confundir. Pense no Moose como um tanque pesado de guerra, lento, blindado e forte, e no Elk como um caça rápido, grande, mas muito mais ágil. Agora, segura essa pergunta. Será que força bruta ganha de agilidade em um combate na natureza? Já já a gente volta nesse ponto. Capítulo 2. Tamanho, peso e presença. O monstro contra o atleta. Agora, vamos colocar números lado a lado, como se fosse uma ficha técnica de videogame. Moose macho adulto. Altura até o ombro entre 1,7 e quase 2 metros. Quando está com a cabeça erguida, pode passar fácil dos 2, 3 ou 2, 4 metros. Peso? Entre 400 e 700 quilos, com recordes perto dos 800. As galhadas podem chegar a mais de 5 metros de envergadura. É tipo ter uma mesa de jantar nascendo da cabeça. Elk macho adulto. Altura até o ombro em torno de 3 a 5 metros. Cabeça erguida, perto de 2 metros. Peso, 300 a 500 quilos. Às vezes, um pouco mais em populações bem alimentadas. Ainda é um colosso, mas comparado ao Moose, parece quase atlético. Na prática, isso significa que o Moose tem uma vantagem clara de massa. Em um empurrão corpo a corpo, como acontece na época de acasalamento, esse peso extra é como ter um lastro de concreto. Porém, aqui vem um contraste que quase ninguém nota. Essa vantagem não é absoluta. O elk, por ser mais leve e mais adaptado a terrenos abertos, costuma ser bem mais veloz e ágil. Ele pode correr a cerca de 65 a 70 km/h em disparo curto. O Moose também é rápido para o tamanho, chegando próximo disso em explosão. Mas ele não sustenta essa velocidade com a mesma elegância. Imagine um caminhão acelerando muito rápido, mas tendo mais dificuldade nas curvas, enquanto o elk é um SUV esportivo, fazendo slalom. Agora pensa numa luta. Um animal mais pesado, mais alto, com chifres largos e uma cabeça como um ariete, contra um animal ligeiramente menor, porém mais ágil, com chifres pontiagudos, próprios para perfurar. Quem leva a melhor, o martelo ou a lança? Antes de responder isso, a gente precisa entender uma coisa. Esses chifres não foram feitos para batalhas mortais entre espécies diferentes. E isso muda completamente o jogo. Capítulo 3. As armas da cabeça. Bandeja, vez, lança. Se você ainda está aqui, agora vem uma das partes mais interessantes. Os chifres. Porque o desenho dessas armas naturais diz muita coisa sobre quem teria vantagem em um confronto. Os chifres do Moose são do tipo palmado. Isso significa que eles têm uma base larga,
como uma mão aberta ou uma bandeja, com várias pontas nas bordas. Essa forma é excelente para empurrões laterais, para travar a cabeça do oponente e medir força com outro mus. É quase como dois lutadores de sumô se empurrando, só que com grandes pás de osso na cabeça. Já o elk tem chifres do tipo ramificado, com hastes longas e pontas parecidas com lanças, em vez de uma placa larga. Aqui entra o detalhe anatômico que eu comentei no começo e que pode praticamente decidir uma luta: o focinho e o pescoço. O Moose tem um focinho comprido, pendente, e um pescoço muito musculoso para sustentar aquelas galhadas enormes. Ele usa a cabeça como um grande ariete, empurrando o oponente, travando e tentando derrubar. Em um combate com outro Moose, as galhadas se encaixam de forma que os dois suportam parte da pressão, diminuindo o risco de perfurações letais. O elk, por sua vez, com chifres mais finos e pontudos, tem mais espaço para espetar em ângulos diferentes. Em um duelo contra outro elk, eles também encaixam os chifres, mas as pontas podem, em casos extremos, causar feridas mais penetrantes. Agora, imagina um cenário improvável. Um moose e um elk se encaram, irritados, no meio da floresta. O moose tenta impor presença, abaixa a cabeça, mostra aquela envergadura absurda de galhadas. O elk, mais leve, tenta circundar, encontrar um ângulo. Quem tem a vantagem? O moose, com sua massa, teria um impacto brutal num choque frontal. Mas o elk, se conseguisse atingir o pescoço, os flancos ou até a face do moose, com suas pontas, poderia causar danos seríssimos em curto tempo. A questão é, isso de fato aconteceria na natureza? Ou será que eles nem chegariam a esse nível de confronto? Calma, porque a resposta está no comportamento e no território de cada um. Capítulo 4. Onde cada gigante reina. Território, clima e estilo de vida. Para entender quem venceria, a gente precisa primeiro entender o campo de batalha natural desses dois gigantes. O moose é o rei das florestas boreais, dos pântanos, das regiões frias do hemisfério norte. Ele é extremamente adaptado à neve profunda, água gelada e ambientes densos de arbustos. Vive em áreas do Canadá, Alasca, norte dos Estados Unidos, Escandinávia, Rússia. É um animal solitário, ou que vive em pequenos grupos, e gosta de vegetação aquática, galhos, cascas de árvores. O elk, por outro lado, é mais típico de áreas de floresta aberta, pradarias, montanhas e vales amplos. Também vive na América do Norte, mas em regiões um pouco mais ao sul, com clima menos extremo, embora ainda frio. E aqui vem um ponto-chave. O elk é muito mais gregário. Ele forma grandes bandos, com dezenas ou até centenas de indivíduos. Agora pensa em termos de estratégia de vida. O moose é o solitário tanque blindado. Grande, intimidador, confia muito na própria força e tamanho para afastar predadores. O elk é o corredor de grupo. Ele confia na velocidade, na vigilância coletiva do bando e na fuga coordenada. Em um território de moose, com neve profunda e vegetação densa, a vantagem física de peso seria ainda maior. Um elk, nesse cenário, teria dificuldade de movimentação. Já em campo aberto, terreno firme, sem neve, o elk se sairia melhor em termos de mobilidade. Mas aqui vem um fato que quase ninguém considera. Moose e elk raramente ocupam exatamente o mesmo nicho ecológico. Eles se sobrepõem em algumas regiões, mas tendem a usar áreas levemente diferentes, comer coisas distintas e evitar confrontos diretos. Na natureza não há card de luta oficial Moose vs elk. Há, sim, uma dança silenciosa de distância e respeito. E mesmo quando dois machos gigantes querem brigar, normalmente o alvo é outro da mesma espécie, não um estranho que tem um cheiro totalmente diferente. Ainda assim, vamos continuar, porque tem um comportamento específico que, se eles quebrassem essa regra, poderia definir tudo. Capítulo 5. Comportamento de combate. Quem é mais perigoso quando fica bravo? Se você ainda está comigo, agora a coisa começa a ficar mais tensa. Como cada um desses animais reage quando é provocado ou se sente ameaçado. O moose tem fama de ser temperamental. Em épocas de acasalamento, no outono, os machos ficam extremamente agressivos. Eles atacam outros machos, podem investir contra lobos, ursos e, em ambientes urbanos, até contra carros e pessoas. Há diversos registros de moose destruindo cercas, derrubando placas e até capotando veículos menores com cabeçadas e coices. A postura de ameaça de um moose é clara. O pelo do dorso arrepiado, a cabeça baixa, o corpo inclinado para a frente,
as orelhas para trás, quando ele decide avançar, é como ver uma geladeira de 600 quilos em disparada na sua direção. As pernas longas e fortes não são só para andar na neve, também servem para chutes poderosíssimos. O elk também pode ser agressivo, especialmente na época do bramido. Quando os machos competem por haréns de fêmeas, eles lutam entre si usando os chifres, se empurrando, torcendo o pescoço, tentando derrubar o oponente. Os sons que produzem, aqueles bramidos agudos e longos, são assustadores ao vivo. Mas há uma diferença sutil. O comportamento agressivo do elk costuma estar mais ligado à hierarquia do grupo e à disputa por fêmeas dentro da própria espécie. Com predadores ou estranhos, o elk é muito mais propenso à fuga coordenada do que ao ataque solitário frontal. Então, em termos de quem é mais perigoso num surto de fúria direta, o moose leva uma certa vantagem. Ele está mais disposto a resolver no impacto físico quando se sente acuado, enquanto o elk prefere usar a velocidade e o grupo. Agora imagina um possível cenário de conflito. Um elk macho entra no território de um moose, na beira de um pântano, talvez atrás de comida. O moose, em época de acasalamento, já está irritado. Ele vê aquele outro animal grande, com chifres enormes. Ele não sabe que é outra espécie. Ele enxerga um competidor. Se esse moose decidir atacar, o elk teria que escolher entre lutar ou correr. E essa decisão provavelmente define o resultado desse confronto hipotético. Capítulo 6. Predadores em comum. Como cada um sobrevive à selva. Antes de revelar quem teria mais chances num duelo direto, vale olhar para um indicador muito bom de eficiência de combate. Como esses animais lidam com predadores reais. Tanto o moose quanto o elk convivem com lobos, ursos e, em algumas regiões, pumas. E um detalhe importante: qualquer animal que sobrevive a milhares de anos com esse tipo de predador aprendeu algumas estratégias bem eficientes. O moose enfrenta lobos e ursos de forma muito mais individualizada. Um moose adulto saudável é um desafio sério até para uma matilha inteira. Ele usa o tamanho, a água e a vegetação a seu favor. Muitas vezes, entra em lagos ou pântanos, onde sua altura dá vantagem, e chuta com as patas dianteiras e traseiras, podendo matar um lobo com um único golpe bem acertado. Já o elk usa uma estratégia diferente: defesa coletiva. Bandos grandes de elk conseguem detectar predadores à distância. É muito mais fácil isolar um indivíduo doente ou jovem de um bando de elk do que enfrentar um moose grande e isolado num pântano. Isso nos leva a uma conclusão interessante. Em combate direto, um moose é mais autossuficiente como máquina de batalha. O elk é eficiente como parte de um sistema, o rebanho. Ele é perigoso, forte, pode lutar, mas a primeira linha de defesa é sempre a corrida. Se você está acompanhando até aqui, dá para perceber um padrão. Toda vez que a situação exige ficar e lutar, o moose parece ter mais recursos físicos e comportamentais para isso. Mas isso não significa que ele venceria automaticamente em todo o cenário. Ainda falta olhar um ponto-chave: energia e resistência. Capítulo 7. Força bruta X. Resistência, quem aguenta mais. Moose e elk são maratonistas da sobrevivência, mas cada um à sua maneira. O moose carrega uma massa enorme, o que exige um gasto grande de energia para se mover. Ele não vive correndo o tempo todo. Na maior parte do tempo, ele é um animal calmo e anda devagar, pasta, entra na água, economiza energia. Quando precisa, explode em velocidade. Mas essas explosões não são para longas perseguições. São ataques curtos ou fugas estratégicas para a água e a floresta densa. O elk, por ser mais leve e adaptado a campos abertos e montanhas, tende a ter um equilíbrio melhor entre velocidade e resistência. Ele consegue percorrer grandes distâncias, migrando entre áreas de verão e inverno, fugindo de predadores, atravessando vales e encostas. Em um combate prolongado, isso pode fazer diferença. Um moose pode ter uma arrancada devastadora, mas se o elk conseguisse evitar um impacto frontal direto e prolongar o confronto, poderia tentar gastar o oponente mantendo certa distância, dando golpes de lado, usando a mobilidade. Mas aí vem um detalhe: brigas entre grandes herbívoros raramente são lutas longas. Elas são decididas rapidamente, em alguns impactos, e é exatamente nesse tipo de situação que o peso do moose volta a ser um fator descomunal. Num primeiro contato, quem desloca mais massa tem maior chance de desequilibrar, derrubar ou intimidar o oponente. Então, pensando friamente,
num embate decidido em poucos segundos de contato físico direto. Quem você apostaria? No corredor mais resistente ou no paredão de músculo e osso? A resposta começa a ficar clara, mas ainda falta um toque final, quando eles realmente se encontram. Na vida real, o que costuma acontecer? Capítulo 8. Encontros reais. Moose e Elk já se enfrentaram? Se você ainda está aqui, agora vem a parte que muita gente espera. Existe registro de Moose e Elk brigando de verdade? A verdade é que relatos detalhados de confrontos diretos são extremamente raros. E isso já diz muita coisa. Eles podem viver em regiões próximas, mas ocupam nichos ligeiramente diferentes, evitando sobreposição extrema. Quando se cruzam, o mais comum é a simples evitação. Cada um segue seu caminho, especialmente fora da época de acasalamento. Quando um animal está em modo reprodução, ele enxerga rivais com outra lente. Um moose macho, durante o cio, pode interpretar qualquer grande animal com chifres como ameaça em potencial. Um elk tende a evitar entrar na zona de perigo de um animal que claramente o supera em massa. Ou seja, no mundo real, a escolha mais inteligente, tanto para o moose quanto para o elk, não é lutar entre si, é ignorar. A natureza é muito mais prática do que os nossos quem vence quem imaginários. Mas, se a gente força esse cenário hipotético, colocando os dois em um confronto inevitável, sem rota de fuga, sem floresta aberta, sem grupo de elk por perto, aí sim, dá para projetar um vencedor provável. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Capítulo 9. A batalha hipotética. Quem venceria Moose versus Elk? Vamos construir a cena. Vale estreito, bordas de floresta, nenhum outro animal por perto. É época de acasalamento. Um moose macho adulto, grande, em boa forma física, cruza o caminho de um elk macho, igualmente adulto. O elk está sozinho, talvez separado temporariamente do grupo. O moose, cheio de hormônios circulando, vê aquela silhueta grande, com chifres impressionantes. O clima pesa. Eles se encaram. O primeiro fator relevante: intimidação visual. O moose é maior, mais alto, com um corpo mais volumoso. No mundo dos herbívoros, tamanho importa muito. Só essa diferença já poderia fazer o elk se afastar sem lutar. Mas vamos supor que, por algum motivo, ele não recua. Ambos abaixam a cabeça. O moose avança pesado, tentando usar as galhadas palmadas como um ariete lateral. O elk tenta girar, buscando um ângulo onde seus chifres pontiagudos possam pegar a lateral do moose. No primeiro impacto, a massa extra do moose é decisiva. É como comparar um golpe de um lutador 30% mais pesado, com a mesma técnica básica. A transferência de energia é avassaladora. O elk pode ser jogado para trás, perder equilíbrio ou cair de lado. Se cair, o risco de ser pisoteado ou chutado é grande. Os cascos do moose e seus chutes poderosos poderiam causar fraturas sérias. E mesmo que o elk conseguisse acertar algumas pontadas com os chifres, a diferença de massa e a proteção estrutural do pescoço musculoso do moose jogam contra ele. Num cenário desses, a probabilidade maior é o elk se feriria primeiro ou perceberia a desvantagem rapidamente e tentaria fugir. E acredite, essa seria a escolha mais inteligente para ele. Ele não foi desenhado pela evolução para lutar sozinho contra um tanque desse porte. Foi desenhado para vencer na corrida, não na pancada. Então, se a luta fosse até o limite, sem fuga, com os dois realmente comprometidos em derrubar o outro, o moose teria vantagem clara na maioria das situações. A combinação de massa, chifres largos para empurrão e comportamento mais agressivo em conflitos diretos pesa muito a favor dele. Claro, sempre existe a chance de um golpe perfeito do elk, uma perfuração em ponto vital, uma situação específica que mude o resultado. Natureza não é matemática. Mas, estatisticamente falando, se você tivesse que apostar, o moose é o favorito. Capítulo 10. O verdadeiro vencedor. Não é só sobre quem bate mais forte. Agora, vem a parte mais curiosa. Embora o moose provavelmente vença em um confronto direto, ele não é melhor que o elk. E essa é a grande virada dessa história. Moose e elk são campeões em categorias diferentes. Moose é o peso pesado supremo dos cervídeos. Ele domina ambientes extremos, frios, cheios de neve e água gelada. Ele se impõe pela presença. Poucos animais têm coragem de enfrentá-lo cara a cara quando ele está adulto e saudável. E é o tanque que deu certo. O elk, por outro lado, é o mestre da estratégia em grupo e da velocidade. Ele colonizou enormes áreas,
migra grandes distâncias, vive em bandos complexos, tem vocalizações impressionantes. Ele sobrevive não tanto pelo combate direto, mas por ser extremamente eficiente em viver em manada e escapar de perigos usando o terreno, visão e coordenação. Se você olhar pela lente do combate gladiador, o Moose tem vantagem, mas se olhar pela lente da sobrevivência em larga escala, ocupação de territórios amplos, complexidade social, o Elk se destaca. A verdadeira resposta para quem vence Moose vs Elk é dupla. Em uma luta física direta, em cenário fechado, sem fuga, o Moose é o favorito. Na adaptação em grupo, uso de território aberto e estratégia coletiva de sobrevivência, o Elk brilha mais. No fim das contas, o maior segredo é que a natureza raramente coloca esses gigantes em combate. Ela separou seus palcos, seus estilos de vida e seus papéis ecológicos de forma que quase nunca haja um confronto real. E talvez esse seja o ponto mais importante. Na natureza, os campeões não são os que vencem na briga imaginária da nossa cabeça, mas os que encontram o melhor jeito de existir sem precisar brigar o tempo todo. Se esse duelo entre Moose e Elk te fez enxergar esses animais de outra forma, comenta qual dos dois você achou mais impressionante. O tanque solitário das florestas frias ou o atleta das planícies em bando? E se você quiser mais batalhas desse tipo, comparando animais gigantes e seus segredos, já sabe, interage, sugere o próximo confronto e continue explorando esse lado selvagem da natureza comigo.